E hoje será o começo do fim dessa viagem. Hoje estou voltando para o Brasil. Vou pegar um voo da cidade da Guatemala até São Paulo. E eu estou em Antigua Guatemala ainda. Já fiz o check-out do hostel. Estou com todas as minhas bagagens aqui. Estou caminhando para a estação de ônibus da cidade. E lá vou pegar um famoso chicken bus. Eles chamam aqui ônibus de galinheiro. É o mais barato, né? E vou até a cidade da Guatemala, porque é lá que vai sair o meu voo pro Brasil. Vou sentir muita saudade dessa pracinha aqui. Essa é uma pracinha perto do meu hostel. Não é a pracinha central. E ela é muito bonita. Nossa, às vezes eu venho aqui só para ficar sentado na sombra, olhando ao redor. Então, eu tô indo pra rodoviária da cidade porque eu vou pegar o ônibus mais barato. Ele, assim, normalmente é só os locais que pegam esses ônibus assim. E ele vai custar só 20 quetzales. Mas o que normalmente os turistas fazem é eles pegam o tal do shuttle, que é uma van ou um micro-ônibus que vai daqui de Antigua até a cidade da Guatemala. E o shuttle custa em torno de 100 quetzales. Essa passagem que eu comprei, eu achei muito barato, R$ 1.100 só. Só que é a mais simples que existe, né? Sem nada extra. Sem escolha de assentos, sem direito de cancelar, sem direito de mudar. E ela faz 2 conexões, ou seja, vai demorar várias horas. Vou para Costa Rica, depois para Colômbia e depois para São Paulo. E ela inclusive não tem bagagem extra, né? E é pior que a passagem da ida, porque a passagem da ida eu podia colocar uma mochila em cima de até, acho que 5 quilos. E agora essa empresa é diferente, é a Avianca. Eu só posso levar uma mochilinha tipo essa daqui, ó, embaixo do banco. Então eu vou ter que fazer toda a parada da bagagem agora. Vou ter que dar um jeito, porque senão eu ia ter que pagar R$ 300 de bagagem extra, R$ 300 de despacho de bagagem. E aí eu vou tentar, vou jogar algumas coisas fora, talvez. Eu vou vestindo a jaqueta, vou vestindo a minha calça. E assim, vou tentar levar o drone debaixo da minha jaqueta, para não verem. E aí dessa maneira eu consigo fazer a mochila ficar bem pequena. Cheguei num monumento aqui que eu não tinha passado ainda. Não sabia desse lugar até agora. Hoje que eu tô indo embora. Mas tem que pagar 40 quetzales para entrar. E eu não tenho muito tempo. Na real eu tenho tempo, mas tô focado para ir para o aeroporto hoje. I don't know who I'd be but everything we built just turned to broken. Então aqui é um grande mercado aberto, gigantesco, que eu vim aqui já uns dias atrás. E é também a rodoviária. Do you think of me? Walking out that door, never hearing me talk to myself in the morning anymore. Would it all just turn
Mas é tudo bem organizado, você viu? Tem as plaquinhas com os nomes dos destinos na frente do ônibus. Tudo certinho, cara. Parece uma bagunça de início, mas tá tudo organizado. Maybe it scares you like it scares me. What do we do? Acabei sendo guiado para uma outra parte da rodoviária. São duas partes. E essa outra parte que me falaram que é da onde sai o ônibus para a capital. Tá difícil de encontrar, mas eu vou perguntando até que uma hora acha. Cheguei aqui que eu acho que é aqui agora. With all the possibilities, we don't think about it. Esses busão estão tudo de ferro, cara. Olha. Bluebird. We don't think about it. We just fall into each other's arms. And we laugh and we cry and we dry each other's eyes. We don't talk about it. Desci aqui no meio do nada. Bom, eu tô na cidade da Guatemala, mas num bairro nada a ver, porque o ônibus começou a ir cada vez mais longe do centro, aí eu desci aqui. Mas nada como uma boa caminhada num dia lindo de sol. Caí meio que numa favela aqui, um subúrbio. Ainda bem que é de dia, né? Let me weep before I go. Oh, the price I will pay. Blaming myself all night. Tá sendo muito divertido andar por esse bairro para poder ver coisas assim que um turista normalmente não veria, né? Em bairros afastados do centro histórico, do centro turístico. Aqui você vê a vida das pessoas normal, né? O que é muito interessante, eu acho. Então, só me restam 40 quetzales no meu bolso. E eu tenho ainda 2 refeições para serem feitas, porque meu voo é só às 9h30 da noite. Então eu vou ter que... Uma das refeições eu vou ter que pagar com um cartão, porque não compensa sacar dinheiro novamente, pagar $4 de taxa para sacar, sei lá, $5 só que eu preciso. Já estou a algumas quadras do aeroporto, acho que umas 4, 5 quadras só. Eu comi num lugar que é um fast food, porque é o único lugar que pode pagar com cartão é fast food, né? E aí agora salvei o último dinheirinho para à noite comprar alguma coisa para comer. It's not always still. Find your way back. Let it flow. Guide where to go. Let it flow. Guide where to go. Quase chegando no aeroporto.
roll in the rain. Let it flow. Guide where to go. Já estou passando na rua do lado do aeroporto. É interessante que daqui já dá pra ver a pista de voo. Agora são 4 horas, cheguei no aeroporto e ainda faltam algumas horas pro meu voo, que é só às 9h30 da noite. Bom, esse é o tipo de aeroporto que só pode entrar depois quando tá perto do horário do check-in. Ou seja, eu tive que ficar fora do aeroporto até agora. E agora que já são acho que umas 6 horas, eu acho que eu vou tentar entrar de novo no aeroporto. E o aeroporto deve ser pequeno, né? Por isso que é a razão de ele ser assim. Finalmente entrei no aeroporto. E agora estou aqui vagando, tentando achar onde que é o lugar das saídas, né? Já passei controle de bagagem, já passei imigração. Estou aqui agora esperando o meu voo. Ainda tem mais 2 horas, mas já estou dentro da área de segurança do... Já passei a parte de segurança do aeroporto. Estou aqui reformulando como que eu vou fazer as minhas 2 mochilas se tornarem uma. E se tornarem não apenas uma, mas se tornarem pequena. Já coloquei minha jaqueta, minha calça, tudo que é grande, né, o tênis. Mas ainda assim vai ser difícil, vamos ver. E aí, o que acham do tamanho dessa mochila? Será que passa ou não? Tô meio na dúvida, com certeza se for medir ela exatamente, com certeza não passa, né? Mas a questão é, será que eles vão ser tolerantes ou não? Primeiro voo deu certo. Bom, como eu estou fazendo uma conexão aqui na Costa Rica, eu não precisei passar pela imigração. Eu segui os sinais dizendo voos de conexão. E aí eu tive que passar só a minha mochila de novo no scanner. E teve um policial só que olhou meu passaporte, mas ele não era da imigração não. E é isso, agora tem 1h30 aqui até o próximo voo. Cheguei em Bogotá, mas aqui já são quase 5 da manhã e eu tô super cansado. São 2 horas agora esperando aqui. Sai às 7 da manhã, vou para São Paulo. Pelo menos será o último voo já.
E esse último voo vai ser o mais longo, né? Eu acho que umas 5 horas de voo, pelo menos. Vai chegar em São Paulo 3h30 da tarde. Mas lá acho que já são 2 horas a mais do que aqui. Então é uma confusãozinha aí de horários que vão mudar também. E fazendo muito frio aqui. Nossa. Aê, último voo, finalmente. Em algumas horas, Brasil. Cheguei em São Paulo, super cansado, já são 3 da tarde agora. E eu tenho que ir pra rodoviária pegar um busão. Vou lá pra Barra Funda pegar um busão pra minha cidade. E eu olhei o Uber, R$80. Eu já tô começando a sentir o quanto o Brasil é caro. E aí eu vou procurar aquele ônibus o ônibus do aeroporto que tem, que vai até a Barra Funda. Eu acho que esse ônibus custa uns R$40 no máximo, acho que uns 30 e poucos. O ônibus custa na real R$35 e dá pra pagar ali no ônibus mesmo com um cartão, que bom. O Brasil tem seus defeitos, tem sim, mas eu me sinto tão bem toda vez que eu volto pra ele. Sinto muito bem. Deixa eu explicar. Eu acho que todo mundo que viaja pra fora do Brasil por muito tempo, ou pelo menos por 1 ou 2 meses, entende o que eu tô dizendo. É sempre bom voltar pro Brasil, por mais que ele tem todos esses problemas. A gente, eu acho que eu diria que é um amor incondicional.
primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar em casa é fazer a barba, né? E aqui da rodoviária um pouco para comer um salgado fora da rodoviária porque é mais barato. Ei, Brasilzão, tá bom demais aqui. Depois de muitas horas de ônibus, cheguei na divisa entre Paraná e Mato Grosso do Sul. A grande ponte Ayrton Senna divide os dois estados e tem uma extensão de 3.607 metros. E ali, logo na entrada do Mato Grosso do Sul, se encontra a primeira cidade do estado, Mundo Novo. Cheguei na minha cidade, finalmente, Mato Grosso do Sul. Aqui estou eu, uma longa viagem. Depois de ter uma longa viagem até chegar no Brasil, aí tem que fazer uma longa viagem dentro do Brasil para chegar na minha casa. É sempre assim, mas eu já estou acostumado. Não vejo a hora de chegar em casa e ver a alegria da minha cachorrinha, a Peach. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind. Let it all go out the window. Cheguei em casa. Smoke in my eyes. I can hear the wind chime. Olha o sorriso dela. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold, I see you running, all covered in gold. There's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been